Minha amiga, meu amigo, só falta 1.000 inscritos para o canal do Blog da Cidadania no YouTube atingir 500 mil. Una-se à nossa luta na internet contra o fascismo iniciada em 2005. Inscreva-se no canal e deixe seu like para que continuemos essa luta. Bom dia, senhoras e senhores, hoje é 13 de novembro de 2023, são 8 horas da manhã. E enquanto está todo mundo no ar sobre a escolha do novo Procurador-Geral da República, surge uma surpresa e uma reviravolta nesse caso. Note, por exemplo, esta matéria do portal G1, que mantém o que está sendo visto em quase todos os grandes portais e em todos os sites de notícia mais especializados sobre a sucessão na PGR. Diz a matéria do G1, ainda indeciso sobre novo PGR, Lula é aconselhado a buscar nome entre procuradores fora da cúpula do órgão. Lula já poderia ter escolhido o novo Procurador-Geral da República desde o fim de setembro, quando terminou o mandato de Augusto Aras. Auxiliares têm dito para o presidente considerar procuradores em instâncias inferiores. E na verdade o que aconteceu foi o seguinte: o jornal Correio Brasiliense deu um furo há pouco. A disputa para o comando da Procuradoria-Geral da República chega na reta final com dois nomes surpresa que estão fortes. Esses nomes não tinham aparecido até agora e despontam como os dois nomes que devem sair deles, a escolha do novo Procurador-Geral da República. Dois nomes despontam como fortes na reta final. Chamam-se Aurélio Virgílio Veiga Rios e Luiz Augusto Santos Lima, que foi o vice-procurador-geral da República na gestão de Augusto Aras, quando a 02 Lindor Araújo se afastou em agosto para tratamento de saúde por 2 semanas. Na verdade, você tinha o Gonê e o Bigonha, que eram os principais escolhidos. E, na verdade, esses dois nomes, você tinha, quem eram os nomes? Paulo Gustavo Gonê Branco, Mário Luiz Bonsaglia e Antônio Carlos Bigonha. E agora surgem esses nomes. Esse Aurélio, ele é considerado um procurador bem mais esquerdista. E vamos ver a matéria aqui do Correio Brasiliense. Lula vai escolher nos próximos dias o novo PGR. Há muitas especulações, mas os dois nomes mais cotados nos últimos meses, Antônio Carlos Bigonha e Paulo Gonê, perderam a força. A disputa para o comando da PGR na reta final pode, segundo a avaliação de procuradores gerais da República, envolver essas escolhas. Dois nomes despontam: Aurélio Virgílio Veiga Rios e Luiz Augusto Santos Lima, que foi vice-procurador-geral da República na gestão de Augusto Aras, quando a 02 Lindor Araújo se afastou em agosto para tratamento de saúde por 2 semanas. Aurélio Rios e Luiz Augusto foram recebidos por Lula, mas a decisão até agora não foi anunciada. Bigonha é apoiado por uma ala do PT e Gonê conta com o apoio dos ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes do STF. Lula, no entanto, não tem demonstrado que se sente seguro com esses nomes, embora ambos sejam considerados excelentes quadros do MPF. Luiz Augusto seria uma espécie de continuidade do mandato de Augusto Aras. Ele também sucedeu o ex-PGR na Procuradoria do Conselho Administrativo de Defesa Econômica em 2010. Ambos são considerados garantistas e têm perfis de atuação semelhante. Aurélio Bigonha e Gonê, são 3, seriam mais independentes. A força de Gonê, no entanto, não deve ser subestimada. Além da simpatia dos ministros do STF, ele tem o apoio dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, que não quer dizer nada, porque o Lula, o último que ele vai ouvir nesse caso aí são o Lira e o Pacheco. Se tem nomes que ele não vai dar nem bola, são nomes que sejam apoiados por esses dois. Pelo contrário,
os nomes apoiados pelos presidentes das casas do Congresso vão queimar qualquer um que esteja no páreo. A grande aposta aqui está em Aurélio Virgílio Veiga Rios. Aurélio é considerado bem mais à esquerda do que todos os outros e tem muito mais coincidências ideológicas com Lula e com o PT. Então essa disputa agora, devido ao fato, inclusive, de o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico dos Santos, ter dito que não tem provas contra Bolsonaro, que as provas são fracas, que a delação de Mauro Cid é fraca, o Lula está se sentindo pressionado, inclusive pelo PT e por quem quer ver esse caso do bolsonarismo resolvido, a fazer essa escolha logo e trocar toda essa equipe na Procuradoria-Geral da República, que está totalmente infectada pelo bolsonarismo. Ontem o Blog da Cidadania entrevistou o professor da PUC São Paulo, o Pedro Serrano, professor Pedro Serrano, e ele fala muito sobre a prisão do Bolsonaro. Eu aconselho a todos a assistirem, a entrevista foi ao ar ontem à noite, domingo, dia 12 de novembro, às 19 horas, e vale muito a pena assistir, porque o professor Serrano ele apresenta um olhar novo sobre essa questão da prisão do Bolsonaro. E foi resolvido finalmente esse caso da formação de uma célula terrorista do Hezbollah no Brasil. O Flávio Dino prometeu e cumpriu. O caso foi desbaratado. A Polícia Federal vê formação de rede de mercenários por Hezbollah no Brasil, mas não tem relação com terrorismo no Brasil. E, na verdade, a ideia desses mercenários seria comprar armas, e não há nenhum plano de ataque terrorista no Brasil. O que disse Israel não tem absolutamente nenhuma materialidade. Investigadores não identificaram vínculos ideológicos de alvos de recrutamento com a organização radical do Líbano. Depoimentos colhidos pela PF na Operação Trapiche apontam que uma rede de mercenários estava sendo formada pelo Hezbollah, mas sem vínculos ideológicos com o movimento radical libanês. Com base em revelações de 2 brasileiros que foram alvo de buscas, a PF concluiu que a ação deflagrada na semana passada interrompeu uma rede que seria formada no Brasil pelos chamados proxies, que são uma espécie de terroristas por procuração. E segundo investigadores, esse segmento é formado por mercenários, ou seja, pessoas movidas por dinheiro e que em contrapartida financeira realizam ações operacionais e de logística para organizações terroristas. Entre esses trabalhos estão o levantamento de locais e o recrutamento de pessoas para ataques, além de compras de armas e explosivos. Por isso, os alvos buscados pelo grupo no Brasil tinham antecedentes criminais. Porém, não há nessa investigação absolutamente nenhuma relação com a anunciada missão terrorista, com um possível ataque terrorista do Hezbollah no Brasil. Isso é conversa fiada de Israel. E a Câmara dos Deputados gastou 13 mil reais com bolsonaristas na Argentina, principalmente com o filho 03, o Eduardo Bolsonaro. Gastou mais de 4 mil reais com ele para ele ir passar vergonha na Argentina. Então a vergonha que ele passou, ele foi a uma rede de televisão na Argentina dizer que apoiava as armas, né? E aí a TV, ele foi cortado no ar na Argentina, enquanto dava entrevista a uma rede de TV após defender o armamento da população. O Eduardo Bolsonaro foi questionado pelo âncora do programa a respeito do cenário eleitoral, é o canal C5N da Argentina, e ele entrou na temática armamentista como parte do alinhamento com a visão de Milei e comentou a situação no Brasil, dizendo que aqui é preciso ter idade mínima e no caso do Brasil é necessário fazer um exame prático de tiro, tal,
quando defendeu abertamente o acesso facilitado da população a armas, ele foi interrompido pelo âncora do programa, e que disse: defender armas de fogo para o cidadão significa dar condições para a legítima defesa, disse o Eduardo Bolsonaro, até a apresentadora cortá-la com um não, não. É muito generosa a Argentina e os argentinos para receber esse tipo de gente, disse outro apresentador ao repórter que entrevistava Eduardo. Depois o jornalista relacionou o discurso do filho de Bolsonaro à derrota dele nas eleições do Brasil. Então, aí agora sabemos que nós pagamos para o Eduardo Bolsonaro e passar vergonha na Argentina. E, na verdade, os candidatos à presidência da Câmara dos Deputados em 2025 estão fazendo fila para agradar a Lula e vender a ele um projeto de apoio melhor que o de Lira. Esses são Marcos Pereira e Elmar Nascimento, e eles estão aí propondo apoio ao Lula se o Lula os apoiar para se tornarem presidentes da Câmara dos Deputados, né? O Elmar Nascimento, que é do União Brasil da Bahia, e o Marcos Pereira, que é do Republicanos de São Paulo, dois partidos de extração bolsonarista, principalmente o Marcos Pereira do Republicanos, e já estão fazendo fila para apoiar o Lula para que ele os apoie para serem presidentes da Câmara. O Lula precisa tomar muito cuidado, porque um oposicionista na presidência da Câmara a partir de 2025 pode significar um desastre para o Brasil. E aqui a história de uma reportagem do jornal Estado de São Paulo que conta, eu vou até ler um trecho para você porque é impressionante, como traficantes estão controlando igrejas evangélicas no Brasil. A situação dessa relação de uma grande parcela de igrejas evangélicas com milicianos, com traficantes, com crime organizado, com toda sorte de bandidagem, é muito preocupante, porque essas pessoas têm uma ascendência enorme sobre gente muito humilde, muito pobre, que inclusive vota na extrema direita, comandada por bandidos que se aliam ao bolsonarismo, a esse tipo de ideologia. O nome desse sujeito é Tio Patinhas. Veja o início dessa reportagem, que coisa impressionante. Uma mulher adentra numa igreja evangélica Assembleia de Deus em Manaus e caminha pelo tapete vermelho sob fortes aplausos em direção ao marido, que aguarda em pé para recepcioná-la. São 18h30 do dia 11 de dezembro de 2022, um domingo. O casal se abraça e se beija. Em seguida, a mulher senta numa espécie de trono, é coroada pelo marido e recebe uma varinha, como de uma fada. A cerimônia, no entanto, é interrompida por uma ação da polícia militar. Os agentes vão logo em direção ao homem que entrega a varinha para a esposa e um deles anuncia ao pastor o que foram fazer no local: estamos prendendo o maior traficante de Manaus. E é preciso que o Estado brasileiro cogite resolver essa união das igrejas evangélicas com assuntos que não têm nada a ver com a fé, como é a política e a criminalização que se infiltra nesses cultos evangélicos, nessas igrejas, e que está levando as pessoas a apoiarem inclusive bandidos para cargos públicos. E a privataria da Sabesp subiu no telhado após o apagão em São Paulo. Os deputados estão com medo de apoiar a venda da Companhia de Águas de São Paulo após o desastre que se mostrou a privatização, ou seja, a privataria da energia elétrica, que até os bolsonaristas estão com medo de apoiar agora a privatização, porque o Brasil inteiro ficou escandalizado como as privatizações fazem mal ao país. E o STF
já condenou 25 envolvidos no 8 de janeiro e sem que os bolsonaristas do STF, que são o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, tenham podido ajudar esses bandidos. Então os 20% do STF que o Bolsonaro diz ter não estão ajudando em nada. E os brasileiros decolaram do Cairo e agora eles querem resgatar parentes que ficaram em Gaza. E muitos deles deixaram uma parte da família lá, porém não há expectativa nenhuma, neste momento pelo menos, de conseguirem tirar mais gente de Gaza. Israel deixou esses 32 saírem e agora para tirar mais vai ser bem difícil. E o STF discute nesta semana a legalidade de revistas íntimas vexatórias em presídios. Esse é um sofrimento muito grande que enfrentam as esposas em geral, né, sempre com mulheres, de homens presos que sofrem coisas que nem é bom descrever aqui, né, são humilhações em revistas íntimas, onde elas são obrigadas a se despir, e durante essa inspeção que fazem, ocorrem os maiores abusos. E as companhias aéreas brasileiras estão na mira do governo e do CAD por preços altos das passagens. Todo mundo tem se chocado com o preço das passagens aéreas, o preço abusivo, e isso está agora na mira do CAD porque se trata de uma formação de cartel. Quem não imaginou isso, não é? Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.